E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje vamos estudar 1 Crônicas do capítulo 7 até o capítulo 9, uma pincelada rápida, porém significativa. No capítulo 7, você observa o desenvolvimento de cronologias de diversas tribos. Quem são elas? As tribos de Naftali, Isacar, Benjamim, Manassés, Efraim e também a tribo de Assé. Você observa que os homens que compõem essas tribos no capítulo 7, eles são chamados de valentes, corajosos, homens que não têm medo da guerra. E se você analisar no sentido espiritual, nós também estamos envolvidos em uma grande guerra. Trata-se da luta do bem contra o mal, denominada de grande conflito. Assim como os homens destas tribos não tinham medo, eram valentes e corajosos, nós também não devemos temer mal algum. Afinal de contas, Jesus é o grande comandante que está à frente desta batalha, e embora a nossa luta não seja contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal, nós temos a certeza de que Jesus ao nosso lado nos dará a vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Corajosos e valentes eram estes homens. Ao decorrer do seu dia, que você esboce coragem e valentia, não porque confie em si mesmo, mas no Deus que lhe sustenta e que contigo está a todo instante. Você observa que dentre essas tribos listadas, o versículo 21 chama a atenção para a casa de Efraim. Por quê? Porque as coisas não iam bem na casa de Efraim. O verso 21, por exemplo, fala da morte de 2 de seus descendentes, que a Bíblia chama de filhos. E por que eles morreram? Roubaram gado dos homens de Gate e, consequentemente, mortos eles foram. Efraim está chorando copiosamente, ao ponto de os homens terem ido até onde ele estava. Os os seus irmãos foram até lá para poder consolá-lo de quão tão intensa era a sua tristeza. Pois é, o verso seguinte, o 23, define a situação da casa de Efraim da seguinte forma: porque as coisas iam mal na sua casa. Inclusive, seu filho que nasceu, ele coloca o nome de Berias exatamente com esta conotação. As coisas não iam bem na sua casa. E a minha pergunta para você nesta hora é a seguinte: as coisas estão indo bem na sua casa? Porque quando as coisas não vão bem no nosso lar, isso se reflete em todas as áreas da vida. Verdade, se você está mal com teus filhos, está mal com teu cônjuge, as coisas passam a perder um pouco de sentido e você fica lidando como sempre se estivesse faltando alguma coisa. Está mal no lar, no seu ambiente de trabalho, você não consegue ficar muito à vontade porque está faltando alguma coisa. No seu ambiente escolar, você não consegue ficar muito à vontade porque lá na sua casa está faltando alguma coisa. Paz, harmonia, estabilidade. Enfim, as coisas estavam arruinadas na casa de Efraim. E espero que em nossas respectivas casas as coisas estejam bem melhor em nome de Jesus. E que você tenha a chance de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que essa dificuldade que porventura você esteja a enfrentar, que ela passe rapidinho em nome de Jesus. No capítulo 8, nós estamos vendo a tribo de Benjamim, que foi uma tribo, de acordo com o versículo 40, de homens valentes, homens flecheiros, de guerreiros destemidos e temidos por outros. Aliás, foi da tribo de Benjamim que surgiu o primeiro rei de Israel, Saul, mas o trono não permaneceria nessa tribo. O cetro passaria para a tribo de Judá através de Davi. Você observa que a família é o eixo, mais uma vez, deste capítulo. Você observa um divórcio envolvendo Sarim, que é uma coisa triste como consequência do pecado, e o divórcio não é algo que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Você observa no verso 28, onde se fala sobre os chefes de família que moravam em Jerusalém, e os chefes de família, obviamente, são aqueles que devem escolher bem o local onde suas respectivas famílias estarão residindo, mas mais do que isso, escolher quem é que vai estar na casa, especialmente se tratando de Deus. Deus precisa ser um hóspede constante, permanente de cada família, e é dever do chefe da família, como sacerdote do lar, convidar Deus todos os dias, porque afinal de contas,
o chefe da família é o líder espiritual. Você tem sido um líder espiritual para a sua família, é algo importante a ser considerado. No verso 33, Saul é mencionado como um qualquer, entre aspas, né? Porque para Deus todos nós somos iguais. O Senhor tratava o rei de Israel, Saul, como tratava também qualquer um dentre o povo, de modo igual. No capítulo 9, você observa o verso 13, homens capazes para toda a obra do ministério na casa de Deus. O contexto deste capítulo, o capítulo 9, trata-se da genealogia na época pós-exílica, ou seja, depois que retornaram do cativeiro babilônico, Jerusalém voltou a ser habitada pelos israelitas, os sacerdotes e os levitas e os servos do templo. Ou seja, a vida estava começando a voltar ao normal. Alguns de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés também residiam em Jerusalém, diz o verso 3. As coisas começaram a funcionar como antes, por exemplo, no que diz respeito ao serviço no templo. Cada um assumiu as suas atribuições de acordo com o que Deus havia orientado. Finéias estava regendo o templo como sacerdote e a Bíblia diz no verso 20 que o Senhor era com ele. Você tinha o trabalho dos porteiros em evidência, tomando conta da casa do Senhor. Você observa que eles estavam sempre monitorando o templo a norte, sul, leste, oeste, e manhã após manhã os porteiros tinham o dever de abrir as portas do templo. Outros também eram encarregados de cuidar dos utensílios do ministério, diz o verso 28, além daqueles que cuidavam dos móveis, dos objetos materiais, nos rituais, de acordo com o verso 29. Você observa que os coatitas, no verso 32, cuidavam de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Os cantores moravam no próprio templo e cada um tinha o seu serviço. E, enfim, o templo havia voltado a funcionar para a glória de Deus. E cada um desenvolvia a sua função. Qual é a sua função na casa do Senhor? Ela está sendo bem feita? Você tem se dedicado? Não me deram cargo, mas por causa disso você não trabalha, não faz a obra de Deus? Dependemos de algum cargo para fazer o desenvolvimento do ministério através dos dons que o Senhor nos concedeu. Você precisa de um microfone na mão, estar na frente da igreja para estar fazendo alguma coisa pela igreja? Não. A gente não precisa de uma responsabilidade formal, mesmo porque a responsabilidade maior foi dada por Jesus a todos nós, dizendo-nos: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então todos nós fomos chamados para a grande comissão e quer tenhamos cargos na igreja ou não, a obra está em nossas mãos porque foi confiada pelo Senhor Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, Deus continue te abençoando e que você tenha um ótimo dia na presença dele. Beijão no seu coração.